A TV Hotéis está aqui diretamente do estúdio Equipe Hotel 2019. Ao meu lado está Alexandre Guelli, ele é CEO da rede Intercity. Alexandre, você começou sua carreira com 9 anos de idade, ajudando seus avós numa pequena pousada em Gramado, no Rio Grande do Sul. Desde pequeno você já tinha essa vocação de hotelaria que reverberou como um grande profissional que você é atualmente. Como é que você descobriu sua vocação? Foi com os 9 anos de idade, trabalhando na pousada dos avós? Bom, em primeiro lugar, Edgar, muito obrigado pelo teu convite. É um prazer enorme estar contigo aí. Parabéns pelo teu trabalho que tu tem desenvolvido, sempre participando das feiras e eventos. Foi um pouco de tudo isso que tu comentou, Edgar. A minha avó, na época, eu tinha exatamente uns 11 para 12 anos, ela adquiriu uma pousada em Gramado e nas minhas férias escolares eu ia ajudá-la em todos os setores, na cozinha, no restaurante, ajudando nos quartos, enfim, na recepção. Moleque já, então, na verdade, era uma coisa necessária para a família. Então, as férias escolares eram sinônimos, muitas vezes, de trabalho. Óbvio que com 12 anos, 13, a gente acaba sendo também uma diversão. Mas foi assim, exatamente assim. Foram alguns anos de trabalho durante as férias escolares e que ali eu tive um pequeno gosto do que é servir, do que é bem receber. A minha avó era uma exímia pessoa que sabia receber os clientes. Gramado, na época, ainda era uma cidade pequena, pacata, que recebia muito nas férias, diferente do que é hoje. Então era muito sazonal. E aí nas férias, justamente, o hotel estava lotado, a pousada estava lotada. Você falando em carreira profissional, também você já jogou voleibol, né? Na sua infância, juventude, você inclusive ganhou os títulos juvenil pelo campeonato do estado do Rio Grande do Sul. Você teve alguns amigos seus que ganhou medalha de ouro olímpica. Como é que foi essa transição sua no voleibol e por que você parou de jogar voleibol e descobriu hotelaria? O que foi que aconteceu nesse trajeto? Bom, Edgar, foi uma fase muito importante na minha vida. Eu acho que o esporte coletivo é importantíssimo na vida de todos, aliás, o esporte como um todo, né? No meu caso foi esporte, primeiro individual, que foi tênis, e na sequência o esporte coletivo, e através dele eu consigo entender um pouquinho melhor o que é conduzir um time, o que é conduzir um grupo de pessoas. O esporte ele traduz essa essência pela vontade de crescer, pela vontade de ganhar, pela entender quem é a concorrência, enfim, eu consigo, na verdade, tento levar isso para a nossa equipe, então, para o nosso time da Intercity. Eu comecei a minha carreira de voleibol aos 13 anos, segui até meus 19, quando eu entendi que eu não ia ser o melhor atleta do Brasil. Na época estava começando a geração dos atletas gigantes de 2 metros, 2 metros e 10, e eu... E você teve um colega seu que jogou com você, que ganhou medalha olímpica. Vários atletas. Na minha época, alguns foram de seleção brasileira, enfim. Recentemente eu joguei o Master 50 anos com um grande amigo hoje, que é o Gilson Montepilão, que foi campeão olímpico, enfim. Mas eu acho que a essência disso tudo que ficou é a amizade, é o grupo, é o coletivo, e isso que eu carrego, Edgar, na minha vida. E eu tento mostrar isso para a equipe toda. Não adianta a gente querer ser sozinho na vida, porque isso não leva a lugar nenhum. O coletivo é que faz sentido. Você chegou a fazer curso de aperfeiçoamento na Europa, e como é que você resolveu, com essa bagagem, montar a rede Intercity? Ela foi criada exatamente como e quando, e qual foi o objetivo dela? Quando eu tinha 19 anos, portanto, eu já tinha largado um pouco o que era negócio familiar, e no mesmo ano, volta e meia eu falo isso para a minha turma lá na Intercity, no mesmo ano eu resolvi, eu estava fazendo engenharia química, trabalhava... Tudo a ver com hotelaria. Tudo, né? A ver com hotelaria. Foi o momento que eu saí da hotelaria para testar outras coisas. Eu entendi que não era o meu momento para voleibol, enfim. Estava fazendo engenharia química, trabalhava no Polo Petroquímico, morava em Porto Alegre. Tinha uma namorada quase noiva, e naquele ano, depois de 2, 3 anos de engenharia, eu resolvi mudar a vida. Encerrei o curso, pedi demissão, fui morar em Gramado, fazer hotelaria para encerrar o ciclo, porque eu acho que esse é o ponto de virada que muitas pessoas passam, né? O ponto de virada. Acabei com a namorada e vida nova, bola para frente, e aí eu fui fazer hotelaria, estudei em Canela. Na sequência eu fiz administração um pouco depois, mas daí eu já comecei a trabalhar na empresa familiar da minha avó, que eu com 12 anos ajudava, e aos 21, então 22 anos eu já estava então num ponto de ajudar um pouco mais, de forma mais robusta, enfim, já cuidando um pouco mais de assuntos estratégicos e tal.
ao concluir a hotelaria, fui fazer um estágio na Áustria, na Alemanha, para pegar um pouco de experiência internacional. E quando eu voltei, eu comecei a assumir os negócios da família, até meus 32 para 33 anos, já casado. Quando eu recebi o convite de uma empresa familiar, mas empreendedora, e eles me convidaram então a falar sobre hotelaria. Na época, talvez, Edgar, era um pouquinho da coragem da ignorância, quando a gente não conhece muito bem. No peito e na raça. Peito e na raça. Nascia então a Intercity, através de um voto de confiança enorme dos meus sócios majoritários. A gente iniciou a Intercity, que veio a ser hoje a empresa que vocês conhecem, e dá muito orgulho ver esse time inteiro aí imbuído de um projeto comum. A Intercity, quando nasceu alguns anos atrás, nem se falava nessa palavrinha mágica, hotéis inteligentes. E está muito no DNA da Intercity, hotéis inteligentes, assim como hoje se fala muito em sustentabilidade. O que é realmente, na prática, essa inteligência dos hotéis da Intercity? O que se agrega em relação aos serviços prestados? Edgar, talvez querer ser muito... Enfim, na época, de novo, a coragem da ignorância. O que para nós era inteligente na época não é hoje, né? Na época, a gente montou a estrutura de um primeiro hotel com a marca Intercity e entendia-se que tinha muita defasagem para aquele público que nós queríamos atender. A gente identificou um público, o público-alvo era hotéis, pessoas que viajavam a trabalho, na categoria que hoje se fala mid-scale, mas na categoria média. E o que aquele público queria? Então nós identificamos o que aquele público queria e colocamos então o que eram hotéis inteligentes. Na verdade, basicamente eram fechadura eletrônica, imagina, fechadura eletrônica, cofre eletrônico, conexão com a internet. Na época realmente não tinha internet nos hotéis, então a gente era linha de escada, a gente já colocou aqueles cabeamento, já o cliente não tinha nem computador para aquilo, mas nós já tínhamos o cabo azul para poder conectar. Você era visionário. Não vou dizer visionário, mas a gente sabia que aquilo era um caminho sem volta. Né? E nós já inicialmente já colocávamos que aquilo era mais importante que a própria televisão no quarto. Né? Conectá-lo com o mundo, nosso hóspede. Então nós nem cobrávamos internet, todo mundo ainda estava naquela, cobra, não cobra. Então, do lado do hóspede, do lado da empresa, a gente inteligente porque nós nascemos com um banco de dados único para poder conhecer o hóspede que navegava entre o Intercity de Porto Alegre, o Intercity de Gravataí, na sequência Caxias do Sul, depois Florianópolis, e na parte do front office, então conhecer o hóspede, e na parte do back office, conseguir fazer uma gestão adequada na contabilidade, no RH, em finanças, poder fazer toda a gestão numa base centralizada. Basicamente, hotéis inteligentes, por isso, front office e back office integrados. Resumindo a história, Edgar. Maravilha. Alexandre, o FOB aponta, na qual você é o presidente consultivo do FOB, que é o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, que esse ano a taxa de ocupação nos hotéis vai dar um resultado positivo em várias regiões, tá? Qual a performance que você espera da Intercity nesse ano? Vai ficar dentro do mesmo parâmetro do ano passado? E qual que em relação à atual política econômica do Brasil pode interferir na performance da Intercity? Muito bom, Edgar. Falando um pouquinho sobre o mercado como um todo, a gente vem de 4 anos muito difíceis, 4 anos duríssimos, onde juntou, de um lado, um aumento de oferta importante e uma queda de demanda em função da crise da macroeconomia. Esses dois pilares fizeram a tempestade perfeita para o nosso setor. O que a gente está vendo hoje, passados 4 anos, é que esse ciclo está começando a se inverter, né? E inverter de forma importante. Primeiro, né, com a ocupação aumentando, a partir de uma ocupação aumentando, a gente começa a ter coragem para, não é subir preço a palavra certa, mas para reposicionar, para realocar os custos que subiram com a inflação nos últimos 4 anos e nós, hoteleiros, está defasado, né? Estão defasados, exatamente. Então a saúde do negócio vem desse processo. A rede Intercity não está diferente de um mercado como um todo. A gente vê praças crescendo a 2 dígitos esse ano de RevPAR, praças que não estão crescendo na mesma velocidade, mas que já estão recuperando preços. E Edgar, isso é muito importante para que todos saiam menos traumatizados num processo como esse. Desde o investidor que apostou o recurso dele, até o nosso colaborador que precisa ser remunerado e
a remuneração faz parte, é inerente ao processo de saúde no próprio negócio, né? Vocês fizeram uma parceria, tá, com a Deutsche Hospitality e começou a marcar presença internacional. Como é que está a presença internacional de vocês com essa parceria? Era um desejo já da Intercity de longa data. A Deutsche Hospitality é uma empresa importante na Europa, mais consolidada na Alemanha, carrega algumas marcas, talvez que o público já conheça. Eles são originados do governo alemão com a marca Intercity, que são dos trens, nasceram com isso. Nasceram através disso. A Intercity nasceu através dos trens balas da Alemanha com a marca Intercity e eles também carregavam essa marca. Então, por que não fazer uma parceria? E ela nasceu tem 1 ano e pouco e os 3 pilares mais importantes da nossa parceria é vendas casadas, poder ofertar uma qualidade de hospedagem na Europa para o nosso investidor, com tarifa competitiva, e fazer um intercâmbio com os nossos colaboradores, que é uma parte importantíssima que eles nos solicitaram. Como é que está o plano de crescimento da Intercity nos próximos anos? O que você tem de projetos, pipeline? Nós, nos últimos 4 anos, Edgar, estávamos muito preocupados em remunerar melhor os hotéis existentes, a capacidade de geração de caixa para os investidores, para os colaboradores. Esse era o nosso target. A partir de uma melhora do mercado, a gente começa de novo a olhar o pipeline e as oportunidades. O Brasil está num momento diferente, um momento de transição. A gente ainda tem algumas aberturas para fazer de unidades que ainda estavam... Inclusive, uma que vocês vão inaugurar proximamente é em Florianópolis, né? A gente inaugura agora Florianópolis, recentemente a gente inaugurou Campina Grande, tem mais uma unidade aqui em São Paulo para inaugurar. Ano que vem tem algumas unidades no interior de Santa Catarina, com a marca nova chamada RAI. Enfim, a gente está atento ao mercado e esperançoso que o Brasil retome e que dê espaço para a gente crescer. O Brasil ainda é muito pequeno no parque hoteleiro, mas, ao mesmo tempo, ele ainda tem um espaço para crescer, para remunerar melhor. Na sua opinião, qual o segredo para o hotel ser competitivo nos dias atuais, onde o hóspede muda rapidamente o perfil? Rapidamente o perfil está a pergunta, né? A pergunta de $1 milhão. Eu acho que o hoteleiro, como um bom generalista, que é um bom arquiteto, um bom engenheiro, ele é um bom administrador, um bom RH, enfim, ele tem que se adaptar. O hotel tem que se adaptar, tem que estar atento às novidades. Eu confio muito que as pessoas estão mais longevas e o mercado tende a ter um cliente não só a geração Y, a geração X, como a gente viu ontem. A gente tem muitas pessoas que vão ficar por um bom tempo viajando e frequentando os nossos hotéis. Por isso a gente tem que estar preparado não só para essa turma jovem que vem aí, mas também para a turma que hoje em dia gasta o dinheiro. Então essa é a nossa opinião. E em relação à Equipe Hotel, qual a importância da Equipe Hotel para o segmento que você atua, que é a hotelaria? A Equipe Hotel, Edgar, está consagrada. Ela é o momento que o hoteleiro vem para se atualizar, ver as novidades. Ela é importantíssima para que a gente possa realmente entender o que está acontecendo no mercado. Os fornecedores vêm normalmente com as suas novidades aí no mercado e não dá para deixar de participar na Equipe Hotel com todo o time de operações. Então esse é o ponto principal aí do ano para os hoteleiros que querem estar antenados. Ok, falou do estudo Equipe Hotel 2019, Alexandre Guelles, CEO da rede Intercity Hotéis. Alexandre, muito obrigado pela gentileza. Obrigado, Edgar. Muito obrigado.